Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Corrêa e hoje vamos resolver uma questão do Enem 2022 PPL. É a questão número 93. A questão diz assim: na área de comunicações, a demanda por grande volume de dados exige uma transmissão em alta frequência. Uma inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra ótica, que faz uso da luz como portadora de sinais. A fibra ótica é um meio de propagação da luz formada por duas camadas de vidro, com índices de refração diferentes. Considere que a camada externa da fibra apresente um índice de refração N2 e a camada interna um índice de refração N1, como ilustrado na figura. A luz incidente em N1, N2. O objetivo dessa diferença é obter a condição de reflexão interna total do sinal óptico, que se encontra na camada interna, de forma que ele se propague por toda a extensão da fibra. A tecnologia envolvida na confecção das fibras óticas deve garantir que o ângulo de refração e a relação entre N1 e N2 sejam, respectivamente. Bom, pessoal, a questão envolvendo o índice de refração, a gente tem que recordar da lei de Snell, ok? A lei de Snell diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado, ok? A gente tem dois meios com índice de refração diferentes, a luz vai ser refratada. Então, vamos fazer uma análise geral aqui de tudo que ele falou, né? A fibra ótica, pessoal, ela é composta, então, por duas camadas de materiais transparentes, né? Com índices de refração diferentes. A gente tem o índice de refração N1 e o índice de refração N2 no revestimento ou na camada externa, tá? Então, para que a luz, pessoal, ela se propague ao longo da fibra sem escapar, vai ocorrer o fenômeno que ele fala aqui da reflexão interna total. Essa reflexão interna total, ela só ocorre quando a luz se propaga de um meio mais refringente para um meio menos refringente, tá bom? Então, essa condição aqui, para ela ser feita, tem que ser feita essa seguinte condição: a luz tem que se propagar do meio mais refringente para o meio menos refringente, ou seja, N1 tem que ser maior que N2, tá bom? Então, pessoal, essa é a primeira condição. A segunda condição, né, para que ocorra o fenômeno da reflexão interna total, o ângulo de incidência da luz, que está aqui em N1, ela atinge ou ultrapassa o ângulo crítico, que também é chamado de ângulo limite, gerando uma refração com ângulo de 90 graus no revestimento, tá? Que seria aqui a camada 2, o ângulo de 90 graus com o revestimento. Nesse caso, a luz não atravessa para a camada externa N2, ela vai ser completamente refletida para dentro do núcleo, ou seja, para dentro de N1, tá bom? Como a gente determina esse ângulo limite? Se a gente sabe pela lei de Snell que N1 seno I igual a N2 seno R, onde I é o ângulo de incidência e R é o ângulo refratado, no caso limite para a reflexão interna total, o ângulo de refração ele atinge 90 graus, ou seja, o raio refratado vai percorrer exatamente na interface entre o núcleo e o revestimento, tá? Então a gente pode escrever assim: N1 vezes o seno do ângulo limite vai ser igual ao N2 vezes o seno de 90 graus. Se o seno de 90 graus é 1, a gente tem que N1 seno L igual a N2 vezes 1. Então, a gente tem que o seno L é igual a N2 sobre N1. Então, aqui eu já coloquei já prontinho lá no meu e-book de equações, pessoal. Isso aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. E já vem todo o conceito, tudo mastigadinho já para você, já pronto, tá bom? Então, a gente obtém aqui a equação do seno limite, o índice de refração do meio 2 sobre o índice de refração do meio 1. Então, pessoal, essa equação mostra que para a reflexão interna total ocorrer, N1 tem que ser maior que N2. Então, eu até botei aqui o N2 menor e N1 maior. Já é a condição para que ocorra o ângulo limite ou a reflexão interna total, tá bom? Então, vamos analisar as alternativas. Item A: 45 graus e N2 menor que N1. Pessoal, o ângulo crítico não é necessariamente 45 graus, né? E ele depende da relação entre N1 e N2, ok? B: nulo.
e N2 maior que N1. N2 maior que N1 não, né? Pessoal, nulo. O ângulo de refração nulo significa que o raio não se desviou, ou seja, que ele continua reto, o que não faz sentido, tá? Para a reflexão interna total. Então, para a reflexão interna total, o índice do núcleo, né, que é esse aqui, ele tem que ser maior que o do revestimento, que é esse aqui, tá? E aqui está invertido, então essa questão está totalmente errada. A C, nulo e N2 menor que N1. Pessoal, mesmo que N1 seja maior que N2, o ângulo de refração ele não pode ser nulo, como a gente falou ali, no limite da reflexão interna total, ele precisa ser 90 graus, nós já falamos isso. Tá? Item D, 90 graus, ok? E N2 maior que N1. Aí, pessoal, problema de novo. Então, embora, né, seu ângulo seja 90 graus no limite, a relação dos índices está invertida aqui, né? Para reflexão interna total, N1 tem que ser maior que N2 para satisfazer essa equação aqui. Então, pode eliminar, já sabemos que a resposta é a letra E, 90 graus e N2 menor que N1. Isso é a mesma coisa, né, pessoal? N1 maior que N2 ou N2 menor que N1. Isso aqui são iguais, né? Essa relação aqui. Então, é isso mesmo, tá certinho? Então, o ângulo de refração 90 graus, o índice de refração do núcleo precisa ser maior que o do revestimento para garantir a reflexão interna total, tá? Resposta letra E. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 95. A questão diz assim: esteiras e escadas rolantes são dispositivos que deslocam a velocidade constante os objetos neles colocados por meio de sistemas de controle com sensores. Quando a massa total do dispositivo varia, então aqui a massa está variando, seja pelo acréscimo ou pela retirada de objetos, a ação de forças impulsivas mantém a velocidade constante. Como exemplo, considere que a massa total diminua de 1.200 kg para 1.000 kg em um intervalo de tempo de 0,10 segundos e que então seja aplicada uma força impulsiva constante de 250 newtons para manter constante a velocidade. No exemplo mencionado, o valor da velocidade constante do dispositivo rolante é... Eu coloquei aqui, por exemplo, aquelas esteiras que a gente coloca as malas em cima, né? Então, ele está falando aqui que a massa em cima dessa esteira está variando. No caso aqui, a massa era 1.200 quilos no total e passou a ser 1.000 quilos, né? Sendo que essa esteira está uma velocidade constante. Então, ele fala aqui, ó, considere que a massa total diminui de 1.200 quilos para 1.000 quilos no intervalo de tempo de 0,10 segundos. Então, vamos anotar esses dados? Eu tenho a massa inicial, que era 1.200 quilos. Eu tenho uma massa final, né, que é 1.000 quilos. Eu tenho o intervalo de tempo, que essa massa variou, que é 0,10 segundos. Tenho uma força que mantém a velocidade constante, que é 250 newtons. E ele quer saber a velocidade constante, certo? Qual é essa velocidade, independente de variar a massa. A gente está mais acostumado nos problemas, né, a variar a velocidade e manter a massa constante. Aqui ele variou um pouquinho. Então, pessoal, a relação que trabalha força, tempo e velocidade é chamado de teorema do impulso. Esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá, pessoal? Conteúdo de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões, ok? Então, pessoal, o teorema do impulso diz o seguinte, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Só que o impulso ele é igual a força vezes o tempo, e a variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E a quantidade de movimento é dada por massa vezes velocidade. Eu substituindo essas equações aqui, eu tenho que força vezes tempo é igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Então, esse aqui é o teorema do impulso que nós vamos utilizar nesse problema. Então, vamos lá. Se impulso é igual a variação da quantidade de movimento, eu sei que impulso é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, sendo que o impulso é força vezes o tempo e a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, eu tenho que força vezes o tempo
é igual a massa vezes velocidade. Aqui no caso vai ser a massa final, porque a velocidade é constante, menos a massa inicial vezes a velocidade, que é a mesma, tá? Então vamos substituir os valores. Então quem vai ser a força? 250 newtons. Pessoal, mas lembrando que ela está fazendo essa força impulsiva para manter essa velocidade constante. Então essa força vai ser negativa, ela vai estar contra o movimento para poder manter essa velocidade constante, tá bom? Vezes o intervalo de tempo. Igual a massa final, que é 1000, vezes a velocidade, eu quero descobrir, menos a massa final, massa inicial, que é 1200, vezes a velocidade constante que eu quero descobrir, ok? Então, menos 250 vezes 0,10 é a mesma coisa, 250 dividido por 10 vai dar menos 25. 1000V menos 1200V vai dar menos 200V. Multiplico tudo por menos 1, 25 igual a 200V, V igual a 25 sobre 200, V é igual a 0,125 metros por segundo. Resposta, letra D. Pessoal, caso você não considerasse a força ali negativa, você encontrar a velocidade negativa, né? Indicando o sentido contrário ao movimento. Tá? O sinal negativo na física só indica sentido em relação ao referencial, ok? Ou se você já quisesse colocar aqui em módulo, também não tinha problema, tá? A gente só estava querendo encontrar o valor dessa velocidade, o módulo dela, tá bom? Então, resposta letra D. Pessoal, não deixem de estudar impulso, quantidade de movimento, teorema do impulso, tá? São conteúdos que caem com frequência no Enem. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 98. A questão diz assim: estudos apontam que o meteorito que atingiu o céu da Rússia em fevereiro de 2013 liberou uma energia equivalente a 500 quilotoneladas de TNT, trinitrotolueno, cerca de 30 vezes mais forte que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão, em 1945. Os cálculos estimam que o meteorito estava a 19 km por segundo no momento em que atingiu a atmosfera e que o seu brilho era 30 vezes mais intenso do que o brilho do Sol. A energia liberada pelo meteorito ao entrar na atmosfera terrestre é proveniente principalmente, item A. A energia liberada pelo meteorito ao entrar na atmosfera terrestre é proveniente da queima de combustíveis contidas no meteorito? Pessoal, o meteorito ele não contém combustíveis como um foguete ou um motor de combustão, tá? Então não é resultado de queima de combustíveis, tá? Então já podemos eliminar aqui, falso. Item B, de reações nucleares semelhantes às que ocorrem no Sol. Só no Sol ocorrem reações de fusão nuclear, que não acontece com os meteoritos, tá bom? Então, item C, da energia cinética associada à grande velocidade do meteorito. Olha a velocidade do meteorito, 19 km por segundo. 19 km por segundo. 1 quilômetro tem 1000 metros, ou 19 mil metros por segundo. Né? Então, ele está muito rápido, 19 mil metros a cada 1 segundo. Energia cinética é igual a mv² sobre 2. Então, o meteorito ele tem uma velocidade muito alta. Então, a sua energia cinética, pessoal, vai ser convertida em calor e explosão ao entrar na atmosfera, tá? Então, se a gente for interpretar essa fórmula aqui, m é a massa do meteorito e v é essa velocidade do meteorito, que aqui no caso é 19 km por segundo ou 19 mil metros por segundo. Como a velocidade do meteorito é extremamente alta, a sua energia cinética também é muito grande, né? Porque a velocidade aqui ainda é elevada ao quadrado, né? Então, quando ele entra na atmosfera, essa energia ela é convertida em calor e ondas de choque, né? Provocando essa intensa, pessoal, liberação de energia, tá bom? Então, a resposta aqui realmente é a letra C, mas vamos analisar as outras. Item D. De reações semelhantes que ocorrem em explosões nucleares. Pessoal, explosões nucleares ocorrem por fissão de átomos pesados, né? Que não é o caso dos meteoritos, tá bom? Então, aqui, ó, ele tentou comparar com o
Sol, com as fissões, né? Não. Item E, da queima da grande quantidade de trinitrotolueno presente no meteorito. Pessoal, o TNT, né, é um explosivo fabricado pelo homem, não em meteoritos naturais. Então, realmente, a resposta correta é a letra C, da energia cinética associada à grande velocidade do meteorito. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 101. A questão diz assim: o audiograma corresponde a uma maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Quanto maior a sensibilidade, menor é a intensidade necessária para que o som seja detectado. No gráfico, cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população testada. Aqui essa é a parte pontilhada. A curva cheia superior corresponde aos níveis de intensidade sonora relatados como dolorosos, aqui acima de 120 decibéis. Tá vendo? Então aqui a gente tem no eixo Y o nível de intensidade sonora em decibéis e a frequência em hertz no eixo X, tá? Então a faixa de frequência em hertz, na qual a maioria da população testada tem maior sensibilidade auditiva, encontra-se. Isso aqui é uma questão de interpretação da questão e do gráfico, né? Não precisa fazer cálculos, né? Então a gente tem aqui a curva, né, tracejada corresponde à porcentagem da população testada, né? Reparem o comportamento da curva aqui, dessas curvas. Então o que acontece? Olha o que ele fala aqui: quanto maior a sensibilidade, menor é a intensidade necessária para que o som seja detectado. Então, onde que está a faixa mais baixa, onde é menor a intensidade? Menor a intensidade. Na faixa, reparem, entre 2.000 e 4.000 Hz está sempre baixo, ó. Tá vendo? A curva baixa aqui. Entre 2.000 e 4.000 Hz, entre 2.000 e 4.000 Hz, reparem que as curvas estão mais baixas, né? E aqui embaixo, ó, o menor nível de intensidade. Então ele fala assim: qual é a faixa de frequência em hertz da qual a maioria da população tem maior sensibilidade auditiva? Então vai ser resposta letra C, entre 2.000 e 4.000. Pessoal, se a gente reparar aqui no audiograma, os níveis de intensidade sonora percebidos pela maioria da população avaliada são relativamente baixos, né? Variando aqui em torno de 10 até 30 decibéis, né? Isso indica a maior sensibilidade auditiva nessa faixa de frequência aqui, tá bom? De 2.000 a 4.000 Hz. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 103. A questão diz assim: as usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar energia elétrica. Dentro do reator, nêutrons colidem com átomos de urânio que se dividem em dois novos átomos, liberando de 2 a 3 nêutrons do núcleo em uma reação em cadeia. Esse processo libera muito calor, que é utilizado para gerar energia. Porém, é necessário um sistema de arrefecimento para evitar uma explosão. Para isso, a água captada de fontes naturais circula em um sistema fechado e depois volta para o meio ambiente. Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo. Por quê? Bom, pessoal, sempre cai uma questão de energia nuclear, né? É muito importante vocês darem uma olhadinha na parte de usinas nucleares, usinas hidrelétricas, eólicas, tá? O Enem cai bastante. Então é o seguinte: processo de fissão, a gente tem um nêutron aqui. Um exemplo, tá, pessoal? Um nêutron. Aí aqui a gente tem um átomo de urânio 235. Esse nêutron bombardeia, é claro que o processo é mais complexo, tá? Mas basicamente, o nêutron bombardeia um átomo de urânio 235. Então divide em outros dois novos átomos, geralmente é bário e criptônio. Bário e criptônio. Tá? Aí vai liberar mais de 2 a 3 nêutrons, vai liberar raios gama também, vai liberar energia, tá? E vai liberar energia. Aí o que acontece? Esses outros nêutrons vão encontrar um novo átomo de urânio, vai acontecer a mesma coisa, vai dividir em 2, vai liberar mais de 2 a 3 nêutrons.
os outros nêutrons vão encontrar mais, entende? E assim vai acontecer a reação em cadeia. É claro que em usinas nucleares essa reação em cadeia ela é controlada, diferente nas bombas nucleares. Então essas reações ocorrem aqui dentro do vaso do reator, tá? Essa imagem aqui é da eletronuclear, tirei de lá para mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Então a gente tem um sistema aqui de bomba de água, né, que faz a refrigeração do circuito primário e do circuito secundário. O circuito primário é o que está de amarelinho, o circuito secundário é esse aqui. E a gente tem aqui o tanque de alimentação de água também. Então vamos lá. Item A, vai produzir gases tóxicos? Pessoal, isso aqui é falsa, tá? A fissão nuclear, ela não libera, pessoal, gases tóxicos como um subproduto, né, direto da reação. A preocupação ambiental está mais relacionada aos rejeitos radioativos do que qualquer emissão de gases, tá? Então não é isso. Então existe uma preocupação com os rejeitos radioativos, né, das usinas, mas não tá nada a ver com gases tóxicos aqui não. Item B, diminuirá a reserva hídrica local. Pessoal, a água utilizada no sistema de resfriamento é em grande parte devolvida para o meio ambiente, tá? Não tem um consumo significativo, tá? Que reduz as reservas hídricas, tá? Então aqui não, também é falso. Item C, aquecerá os ecossistemas aquáticos. Isso é um fato, tá? Verdadeira, já vou marcar, vamos falar sobre isso, essa daqui. Tá? Pessoal, nas usinas nucleares, né, a água é utilizada para resfriar o reator e absorver o calor gerado na fissão nuclear, né? Esse líquido circula em um sistema fechado, né, como eu mostrei aqui para vocês, e depois de cumprir a função é devolvida ao meio ambiente. Se o processo de resfriamento falhar ou não for bem controlado, a água vai retornar ao meio ambiente com uma temperatura muito mais alta do que a normal. Tá bom? Então isso pode causar um aquecimento dos ecossistemas aquáticos, impactando os organismos que vivem ali, tá? Então o aumento da temperatura pode reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido na água, prejudicando ali, né, toda a fauna e flora e até provocando a morte de algumas espécies, né? Isso realmente pode acontecer e realmente pode ser gerado esse problema de aquecimento quando a água é devolvida ao meio ambiente, tá bom? Mas não vai ali nada radioativo, tá, pessoal? Não tem vazamentos no sistema primário. O sistema primário ele é isolado aqui, tá? Essa água que passa pelo núcleo do reator não é a mesma do secundário, tá? A água que circula é diferente e a água que é devolvida aqui não tem nada radioativo, tá? Mas realmente o aquecimento pode vir a acontecer. Item D, aumentará a disponibilidade de nutrientes. Pessoal, o processo de resfriamento da usina não adiciona nutrientes à água, tá? Mas ele, como a gente falou, pode impactar a vida aquática devido a esse aumento de temperatura. Nada radioativo, tá? Somente a questão do aumento da temperatura, mas é prejudicial sim a fauna e a flora local ali. Item E, permitirá a contaminação por micro-organismos? Pessoal, o principal problema, nós já falamos da água quente devolvida ao meio ambiente, não é a contaminação por micro-organismos, mas sim o estresse térmico, né? Que vai ser causado ali à vida aquática. Então, essa também é falsa, tá? Então, conclusão, né? Letra C, o maior impacto ambiental de um mau funcionamento no sistema de resfriamento das usinas nucleares é o aquecimento dos ecossistemas aquáticos, tá, pessoal? Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 104. A questão diz assim: com o objetivo de revestir o piso de uma rampa de acesso para cadeiras de rodas, determina-se que, sob a aplicação de uma força motora de até 200 newtons, não ocorra deslizamento dos pneus, em relação à superfície de contato. Considera-se que a força normal que atua sobre o conjunto cadeira e cadeirante é de 800 newtons. O quadro a seguir indica alguns materiais e seus respectivos coeficientes de atrito estático com a borracha dos pneus e seus custos referentes ao metro quadrado instalado. Cada cifrão indica uma unidade monetária genérica. Qual revestimento apresenta o menor custo, além de garantir que cadeiras de rodas passem pela rampa sem o risco de escorregamento? Bom, pessoal, olha só. Vamos primeiramente, né, desenhar as forças aqui. Lembrando que aqui essa imagem não tá na prova, tá, pessoal? Eu coloquei aqui para poder nos auxiliar, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui a força peso,
agindo para baixo, sempre vertical, sentido para baixo, né? Aqui a gente tem um plano inclinado, então o referencial, ele fala que é uma rampa, né? Então o referencial também está inclinado, então a força normal está aqui, ó, fazendo 90 graus, saindo de dentro da superfície, ok? A gente tem uma força de atrito, pessoal, ele fala que não ocorre o deslizamento dos pneus. Se não ocorre o deslizamento dos pneus, essa força de atrito vai estar aqui, ó, para cima. Ele fala também de uma força motora de 200 N, ou seja, uma força que está ajudando a equilibrar a cadeira aqui, né, sustentando junto com essa força de atrito, uma força motora F. Okay? Então vamos nomear essas forças. Força peso, força normal, a força motora e a força de atrito. Eu poderia decompor aqui Px, Py, mas aqui não é o caso, tá? Então, o que acontece, pessoal? Ele fala aqui pra gente nessa tabela alguns coeficientes de atrito, sendo que esse atrito é estático, ou seja, o cadeirante ele está em equilíbrio aqui, tá? Ele não está se movimentando. Então, esse atrito aqui, ele está equilibrado junto com essa força motora, tá bom? Então, isso quer dizer que o FAT vai ter que ser igual ao valor dessa força motora. Para quê? Para que fiquem equilibrados, que ele não escorregue, ok? Então, pessoal, só relembrando aqui rapidamente com vocês a equação da força de atrito, né? Força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal, porque a gente descobrindo esse coeficiente de atrito, a gente vai conseguir descobrir o material e, consequentemente, comparar os valores, tá bom? Lembrando que esse aqui também é mais um print do meu e-book de equações, o link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então vamos lá. Força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a normal. A força de atrito vai ser, nós já vimos, igual à força motora, que vale 200 newtons, igual ao coeficiente de atrito estático que eu quero descobrir, vezes a força normal, que é 800. Em termos de cálculo aqui é bem simples, né? Quem está multiplicando passa dividindo 200 sobre 800, corto. Coeficiente de atrito estático é 2/8 ou 1 sobre 4, que vai dar 0,25. Só reparem que na tabela não tem esse valor, tá? Mas esse valor aqui, pessoal, ele é um mínimo, tá? É o mínimo para que a cadeira não deslize, pessoal. Então, ou ele tem que ser maior ou ele tem que ser igual. Então, se a gente observar aqui, quem tem coeficiente de atrito maior, coeficiente de atrito estático vai ter que ser maior ou igual a 0,25, porque esse aqui é o mínimo. Se a gente olhar aqui, quem tem o coeficiente de atrito estático maior? O mármore, a madeira, o carpete e a lona. Todos eles estão acima de 0,25, exceto o cimento. Certo? O cimento, no caso, mais escorregadio aí, né? Então, qual que é o mais barato? Porque ele fala assim, olha na pergunta, apresenta o menor custo. Pessoal, que apresenta o menor custo é quem tem menos cifrão. Quem tem menos cifrão aqui, ó, 2 cifrão. Aqui 3, né, o cifrão a lona, depois o carpete, depois o mármore. Então, o mais barato e que tem um coeficiente de atrito maior que 0,25 é a madeira, ok? Então, não só era encontrar o coeficiente de atrito, mas como comparar em relação ao custo. Tá? Então, a resposta é a letra C. Aqui, pessoal, olha só, a lona seria o melhor material, né? 0,55, maior coeficiente de atrito, e também tem um custo interessante. Mas ele pede realmente o menor custo. Então, seria a madeira com 0,35. Resposta letra C. Eu vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 109. A questão diz assim: detectores de fumaça baseados em ionização funcionam como se fossem um nariz eletrônico acusando a presença de moléculas incomuns, fumaça, em seu interior. Dentro do aparelho, conforme esquematizado na figura, existe uma câmara de ionização aberta para o ar, e preenchidas com íons, 2. Formados pelos choques das moléculas do ar com as partículas emitidas pelo elemento químico americio 3, que é radioativo. O americio expele no interior da câmara pequenas partículas radioativas chamadas partículas alfa, que são núcleos de átomo de hélio.
Com o choque, são formados cátions e elétrons que transitam em direções opostas entre dois eletrodos. Enquanto houver cátions e elétrons se movendo no interior da câmara, uma corrente se estabelece entre os eletrodos no circuito 4. E por se considerar que tudo está bem, o alarme 5 permanece em silêncio. Entretanto, se um incêndio acontecer, partículas de fumaça entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização 6. As partículas de fumaça se prendem aos íons e o circuito no detector acusa essa mudança imediatamente, acionando o alarme. Assim que o incêndio é controlado e a fumaça é removida, a câmara de detecção fica limpa. Os íons voltam a se deslocar entre os eletrodos, como antes, o circuito é desligado e o alarme para de tocar. Então ele passou aqui todo o passo a passo, né, no esquema. Né? Coloquei até uma imagem aqui desses detectores de fumaça mais comuns, né? Então o sensor percebe a fumaça quando ele interrompe, vamos para o comando da questão. Item A, fissão, quando ele interrompe a fissão nuclear do gás hélio. Pessoal, essa aqui é falso. O gás hélio ele não sofre fissão nuclear, tá? O detector opera com partículas alfa, núcleos de hélio, mas sem processos de fissão, nada disso. Item B. O sensor percebe a fumaça quando ela interrompe a passagem de corrente elétrica. Isso aí, pessoal, verdadeira. Vou marcar aqui, mas vou explicar. Pessoal, os detectores de fumaça por ionização, né, funciona como uma câmara de ionização contendo material radioativo, como eu falei, que é o ameriço 243, certo? Falou aqui, ó. Esse elemento, pessoal, ele emite partículas alfa, né, que são núcleos de átomos de hélio que ionizam as moléculas de ar, formando os cátions e os elétrons livres, tá? Essas cargas elétricas, elas se deslocam entre dois eletrodos, permitindo que uma corrente elétrica circule no circuito, ok? Olha só o que ele fala aqui. Enquanto houver cátions e elétrons se movendo no interior da cama, uma corrente se estabelece entre os eletrodos no circuito. Falou aqui, da corrente elétrica, tá? Então, enquanto essa corrente, pessoal, for mantida, o detector vai entender que o ambiente está normal e o alarme vai permanecer desligado, tá? Então, é aqui, ó, na parte 4, tá? Então, quando a fumaça entra na câmara de ionização, as partículas de fumaça aderem aos íons, né, que reduz essa quantidade de cargas livres disponíveis. Isso interfere na passagem da corrente elétrica, tá? Diminuindo ela ou até mesmo interrompendo ela. Então, o detector percebe essa mudança e aí o alarme é acionado, tá? Então, é devido à passagem da corrente elétrica. Se você lê bastante calma a questão, você conseguiria detectar por ali. Mas vamos continuar. C. O sensor percebe a fumaça quando ela interrompe a transmutação das moléculas do ar. Pessoal, as moléculas do ar não sofrem transmutação. O que é transmutação? É a mudança de um elemento químico para o outro, tá? Elas apenas são ionizadas pela emissão alfa do ameriço. Então, pode tirar aqui. Entender. Decaimento radioativo do ameriço. Pessoal, o ameriço continua emitindo partículas alfa normalmente, tá? Mesmo quando tem fumaça. O que muda vai ser a passagem da corrente elétrica no circuito, como nós falamos. Item E. Fusão nuclear entre o hélio e o ameriço. Pessoal, nada de fusão nuclear, né? Que a fusão nuclear ela só ocorre em condições extremas, como no Sol, tá? No detector de fumaça não tem nenhuma fusão entre hélio e ameriço, não, tá? Completamente errado. Realmente, passagem da corrente elétrica, tá? Então, o detector percebe a fumaça porque ela reduz a corrente elétrica no circuito, acionando o alarme. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 112. A questão diz assim. Escrito em 1897 pelo britânico Wells, 1866-1946, O Homem Invisível é um livro que narra a história de um cientista que teria desenvolvido uma forma de tornar os tecidos do seu corpo transparentes à luz, ao fazer o índice de refração absoluto do corpo humano corresponder ao do ar. Contudo, Wells não explorou no livro o fato de que esse efeito comprometeria a visão do seu protagonista. Nesse caso, qual seria a deficiência visual provocada? Item A. Miopia. Pessoal, a miopia ocorre quando a imagem é formada antes da retina. Tá aqui, ó, tá vendo?
A imagem é formada antes da retina, devido a um globo ocular mais alongado ou uma lente muito convergente, né? No caso desse personagem, não há formação de imagem nenhuma, então não é miopia, tá? Item B, cegueira. Já é a resposta, né, pessoal? Pessoal, esse protagonista ele desenvolveu um método para tornar o seu corpo transparente à luz, ao igualar o índice de refração dos seus tecidos ao do ar. Isso significa, pessoal, que a luz passaria diretamente pelos olhos, sem ser refratada ou absorvida, tá? A visão humana, ela depende da capacidade da córnea e do cristalino desviar, pode botar entre aspas, refratar a luz para formar as imagens aqui na retina, né? Se os olhos fossem completamente transparentes e não refratassem a luz, essa luz não seria focada na retina e o protagonista não conseguiria enxergar nada, tá? Resultando, consequentemente, na cegueira total, tá? Mas vamos ler as outras também. Item C, daltonismo. Pessoal, o daltonismo é uma deficiência da percepção de cores, tá? Devido aos problemas nos cones da retina. Então, esse personagem ele não consegue enxergar nada. Então, o problema dele não é apenas com cor, mas da visão de forma geral, tá? O astigmatismo. Pessoal, o astigmatismo ocorre quando a córnea tem um formato irregular, causando uma distorção na visão. Mas no caso do personagem, o problema não é a distorção, mas a ausência total da visão, né? Item E, hipermetropia. Pessoal, já a hipermetropia, ela ocorre quando a imagem é formada atrás da retina, igual esse exemplo aqui, tornando difícil enxergar objetos próximos, tá? Então, como o personagem não conseguiu formar imagem nenhuma, esse não é o problema. Então, a resposta é realmente letra B, cegueira, tá? Então, se os olhos do personagem fossem completamente transparentes e não refratassem a luz, ele não ia conseguir enxergar nada, tá? Então, a deficiência é a cegueira total, tá bom, pessoal? Não deixem de estudar as anomalias da visão, tá? Hipermetropia, miopia, daltonismo. Cai demais nas provas do Enem, tá bom? Então, estudem a questão da formação de imagens, a anatomia do olho, isso é muito importante. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 115. A questão diz assim: a preocupação com a sustentabilidade faz com que se procurem cada vez mais métodos eficientes para a economia de energia elétrica. Um procedimento que se pode adotar é a substituição das lâmpadas incandescentes, que são essas aqui, por lâmpadas de LED nas residências. Uma lâmpada incandescente que opera 8 horas por dia foi substituída por uma de LED. Elas apresentam 60 watts e 8 watts de potência nominal de consumo, respectivamente. A redução do consumo de energia elétrica em kWh obtida durante 30 dias foi... Bom, pessoal, vamos começar a colocar nos dados aqui próximos das lâmpadas, né? Para a gente poder ver o que a gente vai utilizar aqui. Então, a gente tem aqui a lâmpada incandescente, aquela que funciona com filamento de tungstênio, né? E primeiro ele fala que as duas operam 8 horas por dia. Então, vou colocar aqui, dados. Então, as duas operam no intervalo de tempo de 8 horas por dia. Ele quer a resposta em kWh, então a gente vai manter a hora como tempo. Só que ele quer num período de 30 dias, então tem que multiplicar por 30 dias aqui, que são 8 horas e 1 dia. Então, em 30 dias vão ser 8 vezes 30 dias, 240 horas no mês, ok? Então, nós temos o tempo. Nós temos também a potência da lâmpada incandescente, que ele fala que é 60 watts. E temos a potência da lâmpada de LED, que é 8 watts. Então, nós temos as duas potências e temos o tempo. E ele está pedindo aqui para a gente achar o consumo de energia elétrica. Então, a gente quer o consumo de energia elétrica para a lâmpada incandescente e a gente quer o consumo de energia elétrica para a lâmpada de LED. Okay? Então, nós vamos ter que fazer separadamente e depois fazer, ele quer a redução. Aí a gente vai subtrair uma da outra. Mas como encontrar essa energia? Pessoal, se a gente tem potência e tempo, nós vamos usar essa relação aqui.
Potência igual a energia sobre tempo. Ela é uma das que mais cai nos vestibulares e uma das que mais cai no Enem, tá, pessoal? Então não deixem de estudá-la. Essa energia aqui, ela pode cair de várias maneiras. Ela pode cair como energia elétrica, que aqui no caso desse problema. Ela pode cair como energia cinética, energia potencial. Pode ser na forma de calor, de quantidade de calor, tá? Energia térmica. Então, ela é muito utilizada mesmo em diversas situações. Então, essa aqui que nós vamos utilizar, tá bom? Então, potência é igual a energia sobre tempo. Então, para a lâmpada incandescente primeiro, o tempo é o mesmo para as duas, lembrando. Então, 60 vai ser igual à energia elétrica da lâmpada incandescente dividido por 240 horas. Multiplica o cruzado. Energia da lâmpada incandescente vai ser 60 vezes 240. Isso vai dar 14.400. Lembrando que a potência está em watt e o tempo está em hora. Então, vai sair em watt-hora. Mas ele não quer em watt-hora, ele quer em quilowatt-hora. O prefixo quilo é 10 ao cubo, é 1000. Então, é só eu dividir o valor que eu encontrei por 1000 que entra o prefixo quilo. Então, 14.400 dividido para 1000, eu vou ter 14,4 quilowatt-hora, porque vem o quilo de 1000. Se eu pegar 14,4 e multiplicar por 1000, eu vou ter o watt-hora novamente, tá bom? Então, vamos fazer agora aqui separadinho para a lâmpada de LED. Então, a potência da lâmpada de LED vai ser igual à energia da lâmpada de LED dividido pelo tempo, que é o mesmo para as duas. A potência da lâmpada de LED é 8, energia dividido pelo tempo, que é o mesmo. A energia da lâmpada de LED vai ser 8 vezes 240, que vai dar 1.920, a mesma coisa. Aqui está em watt, aqui está em hora, watt-hora. Quero passar para quilowatt-hora. É só dividir o valor por 1000. Isso vai dar 1,92 quilowatt-hora, tá, pessoal? Então, quando quer passar para quilowatt-hora, é só dividir o valor por 1000. Então, prontinho, eu tenho o valor dos dois, agora é só fazer a diferença. Energia, a redução de energia, né, que eu estou buscando, vai ser igual a energia da lâmpada incandescente menos a energia da lâmpada de LED. Então, a energia de redução vai ser 14,4 menos 1,92. A energia reduzida vai ser 12,48 quilowatt-hora. Resposta letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Pessoal, não deixem de estudar essa equação da potência relacionada com o tempo. O Enem cobra demais, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 118. A questão diz assim: um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que tire do fogo uma panela que já estava lá há bastante tempo em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo de madeira e não na base de metal da panela. Então, o menino está aqui, ela está orientando que ele tire a panela do fogo, segurando apenas aqui na base de madeira e não no metal. A mãe lhe fez essa recomendação porque o metal, em relação à madeira, apresenta maior e tenha calor específico. Pessoal, o calor específico, ele mede a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um material. O material com baixo calor específico, ele aquece rapidamente, mas isso não explica o motivo da panela estar quente e o cabo frio, ok? Então vamos riscar essa. Item B, energia interna. Só a energia interna, ela está relacionada à energia total das moléculas de um corpo, tá? Mesmo que a panela esteja quente e tenha ali uma maior energia interna do que o cabo de madeira, isso não explica diretamente a diferença da sensação térmica ao toque, tá? Item C, temperatura. Pessoal, tanto o metal quanto a madeira podem estar na mesma temperatura, mas o que importa aqui é a taxa de transferência de calor para a mão do menino. Como o metal transfere calor muito rapidamente, causa essa sensação de queimadura, enquanto a madeira não, tá? Então, essa aqui também é falsa. Item D, condutividade térmica, essa daqui.
Vamos entender por quê. Sua mãe recomendou que o menino segurasse apenas o cabo de madeira, tá? E evitasse tocar a base de metal, porque os dois materiais, eles têm diferentes capacidades de conduzir calor, tá? O metal é um ótimo condutor de calor, né? Um ótimo condutor térmico, ou seja, ele transfere calor rapidamente. Isso significa que a base da panela, estando em contato direto com o fogo, vai aquecer muito rapidamente e pode causar queimaduras graves ao toque. Já a madeira, por outro lado, é um isolante térmico, ou seja, não transfere calor facilmente. Por isso, mesmo que a panela esteja quente, o cabo de madeira vai permanecer relativamente frio e seguro para segurar. Entendeu? Então, a propriedade física que explica essa diferença é a condutividade térmica, que indica a capacidade de um material transferir calor. Como o metal tem alta condutividade térmica e a madeira tem baixa condutividade térmica, a resposta é a letra D. Nós vamos ver essa última aqui. Coeficiente de dilatação térmica é falsa também. Por quê? O coeficiente de dilatação térmica mede o quanto o material se expande ao ser aquecido, mas isso ele não está diretamente relacionado ao motivo pelo qual o cabo da madeira é mais seguro para segurar, tá bom? Então essa aqui também seria falsa. Então realmente a resposta é a letra D, condutividade térmica. Pois a recomendação da mãe, pessoal, se baseou no fato de que o metal conduz calor muito bem, enquanto a madeira é um isolante térmico. Isso faz com que o metal fique realmente quente rapidamente e possa queimar as mãos ali, né? Enquanto o cabo de madeira vai permanecer seguro para tocar. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 123. A questão diz assim: carregadores elétricos são projetados para fornecerem energia a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são carregador. Então, a gente tem o carregador aqui, temos a entrada e a saída, né? Entrada e saída, AC, DC, e temos a bateria recarregável do celular, tá bom? Então, pessoal, a gente tem que saber separar esses dados, tá bom? Usando o carregador com corrente máxima, o tempo total de recarga dessa bateria totalmente descarregada em hora, então ele fala a unidade que ele quer pra gente, vamos anotar esses dados, pessoal. Então eu coloquei aqui a tomada, né? Essa entrada aqui vai ser ligada em uma das tomadas, então vou botar aqui, entrada, AC, entrada. Aí ele fala aqui, ó, que é 100, 240 volts, uma corrente aqui de 200 mA e uma frequência de 50 a 60 Hz. Então aqui a gente tem a saída DC, né, a saída, vou botar aqui DC, 5 volts e 1000 mA de corrente na saída, tá? É o que vai entrar aqui, ó, tá? No celular. Então a bateria do celular, a bateria recarregável, tem 1,5 volts, né? E 4.000 miliampere-hora. Pessoal, acho que é aqui que pegou para muita gente. Miliampere-hora, ampere-hora. Vamos lá. Vamos analisar essa unidade. Esquece o milho, tá? O milho vem de 10 a menos 3. Então, é um prefixo. Vamos analisar só as unidades. A gente quer descobrir o que significa ampere vezes hora. Aí a gente sabe que ampere é medida de corrente e hora é medida de tempo. O que é corrente vezes tempo na física? É a carga elétrica. Lembra aquela equação? Corrente igual a carga sobre tempo? Então, se você multiplicar cruzado, a carga é corrente vezes o tempo. Então, quando você não souber, olha as unidades que muitas vezes você consegue chegar lá. Então, isso aqui é medida de carga. Muita gente aqui se confundiu, meus alunos se confundem muito, acha que está falando de corrente, mas quando tem esse tempo do lado, passa a ser a carga, tá bom? Então, a gente tem a corrente elétrica de saída, que vai ser conectada aqui na bateria. Então, usando o carregador com corrente máxima, o tempo total de recarga dessa bateria. Então, nós vamos usar essa corrente com essa carga e vamos descobrir o tempo, usando essa mesma equação que eu deduzi pela unidade.
Eu coloquei ela até aqui, pessoal, porque ela tá lá no meu e-book de equações, tá? Esse aqui é um print, mais um dos prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link tá fixo nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões, tudo resumido lá para você, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então eu sei que corrente é igual a carga sobre tempo. A corrente, que nós vamos usar é 1000 miliamperes. Lembrando, pessoal, que o prefixo mili é 10 elevado a menos 3, tá? Então, eu tenho que a corrente é 1000 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. E que a carga vai ser 4000 vezes 10 elevado a menos 3 ampere-hora. Eu já posso dividir por 1000 aqui, mas não vou fazer não, vou fazer aqui. Vezes 10 a menos 3 igual a carga 4000 vezes 10 a menos 3 ampere-hora. Pessoal, sei que vocês estão acostumados com Coulomb no sistema internacional, né? Então, fiquem ligados aí que às vezes vai vir assim, tá bom? O Enem cobra demais nessa unidade, a carga elétrica. Já teve outra questão, caiu também. Vezes o tempo. Aí eu venho aqui, pessoal, ó, multiplicou cruzado, tá? 1000 vezes 10 a menos 3, ΔT, igual a 4000 vezes 10 a menos 3. Já posso cortar o 10 a menos 3, já poderia cortar aqui se eu quisesse. ΔT vai ser igual, quem está multiplicando passa dividindo. 4000 dividido para 1000. ΔT vai ser igual a 4 horas, porque nós mantivemos a unidade hora e não usamos no sistema internacional. Porque no sistema internacional a corrente é Coulomb por segundo. Tá? Coulomb dividido para Coulomb por segundo, é só você passar o tempo dividindo, ó. Coulomb por segundo é igual a ampere, tá? Então nós usamos o tempo em hora, não é unidade no sistema internacional, mas as unidades sendo coerentes, tá tudo certo. Então o tempo tá em horas, conforme ele pediu, resposta letra C. Pessoal, essa equaçãozinha aqui, ó, corrente igual a carga sobre tempo, cai demais no Enem, tá? Não deixem de colocar ela aí na sua lista de estudos, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 125. A questão diz assim: para reduzir a poluição atmosférica gerada pela emissão de fumaça por grandes indústrias, utilizam-se precipitadores eletrostáticos. Sua função é suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera. A figura ilustra um precipitador constituído basicamente por uma entrada e uma saída de gases. Uma entrada e uma saída de gases, e por um fio grosso de cobre conectado a uma fonte de tensão. O acúmulo de cargas no fio de cobre induz a polarização das partículas poluentes. Os gases poluídos são injetados pela entrada de gases e os gases poluentes são lançados na atmosfera pela saída do precipitador. Aí ele fala assim, no precipitador eletrostático, as partículas poluentes são... Pessoal, olha só, vamos fazer mais ou menos um desenho aqui, né? Aqui tá vendo que ele já está indicando o positivo? Então a gente vai desenhar aqui o positivo por toda essa haste aqui de cobre. Positivo. Aí ele afirma que o gás entra por aqui. Então o que acontece, pessoal? Se a gente tem carga elétrica, a gente vai ter o campo elétrico aqui, certo? Esse campo elétrico, pessoal, ele está de dentro para fora, tá? De dentro para fora, como se fosse assim, as setinhas, ok? Então, na presença de um campo elétrico, desenho aqui, eu não vou desenhar o campo não, só vou escrever aqui. Na presença do campo elétrico, a gente consegue polarizar essas partículas neutras, né? Então, lembrando, pessoal, acho que as partículas neutras, a gente tem aqui duas cargas positivas, então a gente tem duas negativas, totalizando a carga elétrica zero. Isso é partícula neutra, tá? Mas a gente vai considerar uma positiva e uma negativa para facilitar o entendimento. Então, o que acontece, pessoal? Utilizando o princípio de Dufay, as cargas elétricas opostas se atraem, as cargas elétricas iguais se repelem. Então, o positivo vai atrair o negativo e a positiva vai repelir. Se eu tiver mais uma aqui, a negativa vai atrair, a positiva vai repelir. Se eu tiver mais uma aqui, a positiva vai repelir, a negativa vai atrair. E sempre assim, tá? Então, a gente tem as cargas neutras, que possuem as duas cargas, positivas e negativas, em igual quantidade, né? E vai acontecer a polarização devido a essa presença do campo elétrico, tá? Porque a gente tem presença aqui de carga positiva, tá bom?
Então, item A. Olha só, o precipitador eletrostático, as partículas poluentes são atraídas e se acumulam no fio carregado. Elas são atraídas, porque o negativo vai atrair com o positivo do fio. Mas vamos ler as outras. Item B. As partículas poluentes são decompostas em moléculas e não poluentes. Pessoal, o precipitador ele não realiza a decomposição química das partículas poluentes, tá? O objetivo do precipitador é remover fisicamente as partículas suspensas, tá? Por meio da atração eletrostática. As partículas elas não vão se tornar, tá, pessoal, moléculas não poluentes. Elas apenas vão ser separadas do fluxo de gás e acumuladas nos eletrodos, tá bom? Então vamos lá. Alternativa C. As partículas poluentes vão ser ionizadas e podem ser lançadas na atmosfera? Pessoal, também tá falso, tá? Elas são ionizadas, mas não são lançadas na atmosfera, tá? Ao contrário, elas vão se acumular nos eletrodos, sendo removidas do gás, tá bom? Então, esse gás limpo, pessoal, sem as partículas poluentes, é que vai ser liberado para a atmosfera. Então, as partículas não são lançadas de volta, ok? Item D. As partículas poluentes são repelidas pelo fio carregado e se acumulam na parede do tubo? Pessoal, já vimos que aqui está errada, né? O princípio ele não envolve a repulsão das partículas, mas sim a atração, né, que nós vimos ali. Essas partículas vão ser atraídas pelo eletrodo de carga positiva, tá? E não vai ser repelida. Então, pessoal, com isso, as partículas elas não vão se acumular nas paredes do tubo, mas elas vão se acumular nos eletrodos, tá? E aí, induzidas a fazer ligações iônicas formando íons não poluentes. Pessoal, lembrando, o precipitador eletrostático ele não realiza transformações químicas, tá? Como a formação de íons não poluentes, tá? O processo aqui vai se basear na separação física das partículas poluentes por meio da atração eletrostática, nós já vimos isso. Então, as partículas poluentes não vão formar íons não poluentes, tá? E nem vão passar por qualquer tipo de reação química. Elas são apenas retiradas do fluxo de gás, ok? Então, pessoal, resumindo isso tudo aqui, o funcionamento do precipitador eletrostático ele é baseado na atração das partículas poluentes para os eletrodos carregados com polaridade oposta, tá? O que leva à acumulação das partículas no eletrodo. E aí, consequentemente, elas podem ser removidas, tá? O gás limpo, sem essas partículas poluentes, vai ser liberado para a atmosfera. Então, resposta à letra A, atraídas e acumulam no fio carregado. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 127. A questão diz assim: em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente vai ser de 30 amperes, com a finalidade de alimentar os terminais da torneira elétrica. Ele utilizou um par de fios de cobre de área de secção reta igual a 4 milímetros quadrados e de 28 metros de comprimento. Desde o quadro de distribuição, onde ficam os disjuntores, até a cozinha. A tensão medida na saída do quadro de distribuição é 220 volts. Considere que a resistividade do fio de cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ou 1 metro. Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada aos terminais da torneira é mais próxima de... Vamos anotar os dados? São muitos dados, né? Ele me dá a corrente elétrica, 30 amperes. Ele me dá a área de seção transversal do fio, 4 milímetros quadrados. Pessoal, antes de continuar aqui, eu já tenho que ver que isso aqui não está no sistema internacional, tá? Na eletrodinâmica, a maioria das equações a gente trabalha no sistema internacional. Se a gente está trabalhando corrente em amperes, né, temos que usar o sistema internacional. Então, vamos lá. Para passar milímetro quadrado para metro quadrado, é só multiplicar o valor por 10 elevado a menos 6, ok? Ou dividir por 1 milhão. Mas é muito grande o número, é melhor você multiplicar por 10 a menos 6 metros quadrados. Aí já sai a resposta em metros quadrados, ok? Comprimento, 28 metros, tá vendo? E já está na unidade no sistema internacional. Beleza. Aí ele fala também que a tensão, né, da caixa vai ser 220 volts e que a resistividade do fio é 1,7 vezes 10 a menos 8
ohm metro. Então ele pede para a gente considerar a resistência da fiação e a gente tem que descobrir, pessoal, essa resistência da fiação, essa resistência do fio de cobre, tá? Porque a gente vai considerar aqui, a torneira ela tem uma resistência interna, né? É acoplada a todo esse circuito e esse fio ele possui uma resistência também, que vai aquecer a água, né? Vai passar a corrente e vai aquecer a água. Então, a gente tem que descobrir essa resistência aqui. Pessoal, quando a gente trabalha com resistividade do fio, a gente está falando da segunda lei de Ohm. Aqui a gente vai utilizar as duas leis de Ohm, tanto a primeira como a segunda, tá? A segunda lei de Ohm, tá, pessoal, essas duas leis caem demais em problemas do Enem, tá bom? Então, muito importante que você coloque ela na sua lista de revisão. Então, segunda lei de Ohm diz que a resistência do material, no caso aqui a gente está fazendo para o fio de cobre, é igual à resistividade desse material vezes o comprimento dele dividido pela área. Aqui eu consigo encontrar a resistência elétrica em ohms desse material. E depois de encontrar essa resistência, eu posso jogar aqui na tensão, igual a resistência vezes a corrente, né? Porque nós também temos os dados, e vamos descobrir essa nova tensão, né? Por causa desse fio que tem uma resistência, ok? E aí depois a gente vai comparar com a tensão nominal lá do quadro de distribuição, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa resistência do fio. Resistência igual a ρ vezes L sobre A. Então, resistência do fio de cobre é igual ao ρ, que é 1,7 vezes 10 a menos 8, metro, vezes o comprimento dele, que é 28, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6. Pessoal, 28 sobre 4, é melhor a gente já fazer essa divisão aqui, né? Vai ficar mais fácil. Resistência vai ser 28 sobre 4, vai ficar, eu vou repetir, 1,7 vezes 10 a menos 8, vou botar o valor da divisão aqui. Vai dar 7, né? Dividido por 10 a menos 6. Agora vamos multiplicar os números. 1,7 vezes 7 vai dar 11,9. Repito, a base diminui os expoentes. Menos 8 menos menos 6 vai ficar menos 8 mais 6, que vai dar menos 2 ohms. Ok? Prontinho, achamos o valor do resistor. Agora a gente vai jogar lá na primeira lei de Ohm para descobrir a nova tensão, considerando a resistência desse fio. Então eu tenho que primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. É só que essa aqui cai demais, tá? Você vai ver várias questões do Enem cobrando essa mesma equação. Não deixem de estudá-la. U, tensão elétrica, R, resistência em ohms e I, corrente elétrica em amperes. Então eu tenho que U... eu vou querer usar o 220. Não usa o 220. Você tem que descobrir a nova tensão para esse fio que nós estamos calculando, tá? Para depois fazer a diferença com esse aqui que sai, né, a tensão medida lá no quadro de distribuição. Então vamos lá. O U para o fio de cobre vai ser igual à resistência do fio de cobre, que é 11,9 vezes 10 a menos 2, vezes 30. O U para o fio de cobre vai ser 11,9 vezes 30, 357 vezes 10 a menos 2. Multiplicar por menos 2, o número, é a mesma coisa que dividir ele por 100, tá? Então vai ficar 3,57 volts. Prontinho, descobrimos a tensão referente aqui à parte do fio de cobre, mas não é isso que ele quer. Vamos ler o problema de novo. Vou marcar aqui só para ficar certinho. Olha só, considerando a resistência da fiação, qual vai ser a tensão aplicada aos terminais da torneira, né? Então eu tenho que considerar essa tensão aqui e a tensão do quadro de distribuição. Então a tensão que eu estou buscando, a tensão aplicada aos terminais, vai ser a tensão nominal, que é a tensão 220 volts, menos a tensão do fio de cobre. A DDP, então, lá no terminal da torneira vai ser 220 menos 3,57, vai dar aproximadamente 216,43. Aí, se a gente olhar as alternativas, a gente pode arredondar para mais próximo, 216 volts. Resposta letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. É uma questão clássica, tá? Cai demais esse tipo de questão.
Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 130. A questão diz assim: no circuito elétrico estão associados 4 lâmpadas elétricas idênticas, A, B, C e D. A, B, C e D. Considere a fonte de tensão V ideal, comparando-se o brilho das lâmpadas. Se a lâmpada A queimar, segunda situação, se a lâmpada A queimar, de modo que não possa conduzir corrente elétrica, observa-se que... Aí ele quer que a gente analise o que vai acontecer com B, com C e com D. Tá? Então vamos fazer uma análise prévia antes de ver as alternativas. Tá? Então a gente tem aqui uma bateria, né, positivo e negativo, a corrente elétrica no sentido convencional aqui saindo do positivo. Quando chega aqui, a gente tem uma divisão da corrente, né? Parte da corrente vem para cá, parte vem para cá. Essa parte de cima vai passar por essas duas. E essa daqui vai passar por aqui. Pessoal, essa corrente aqui, quando chega aqui, ela tem a opção de vir para cá, que é onde tem uma resistência elétrica, e de passar nesse fio aqui sem resistência elétrica. Pessoal, lembre-se disso, a corrente elétrica sempre quer o caminho mais fácil, ela quer facilidade, tá? Então, por que ela vai passar por um lugar que ela vai ter uma resistência a ela, né? Que algo vai resistir à sua passagem. Então, ela vai poder passar por aqui, tá? Ela só tem essa escolha quando o fio estiver vazio aqui, tá, pessoal? Mesmo que tenham resistores diferentes, com valores diferentes, ela vai se dividir, como aconteceu aqui, tá? Mas nesse caso aqui, quando o fio estiver vazio assim, ela vai descer. Ao ela escolher essa opção de passar pelo fio sem resistência, o que acontece, pessoal? Essa lâmpada aqui vai estar em curto-circuito. Curto-circuito, tá? Então, o que acontece? Essa lâmpada aqui não vai estar mais funcionando no dispositivo nem quando A estava ligada, tá? Mesmo antes de A queimar, a D já estava apagada, tá? Porque ela curto-circuitou aqui por causa desse fio aqui sem resistência, ok? Beleza. Então, primeira análise feita. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso tudo aqui e eu só vou deixar aqui o D já curto-circuitada, tá? E eu vou analisar aqui agora com A queimada. Então, pessoal, é o seguinte aqui. Agora A queimou. A queimou. Apagou. O que acontece, pessoal? A corrente continua saindo daqui, do positivo no sentido convencional, né? Então, o que acontecia aqui? Aqui eu tenho uma ligação, que é uma ligação chamada de ligação em série. Nossa, como isso caiu nessa prova, né, pessoal? De analisar os circuitos e as ligações em série em paralelo. Não deixem de estudar isso. Como A e B estão em série, pessoal, quando A queima, B também vai parar de funcionar, tá bom? Porque a ligação é em série, mas não vai interferir na C, que é em paralelo, tá bom? Que estava em paralelo com essas duas. Mas numa ligação em série, já que a corrente que passa é a mesma, tá? B não vai funcionar mais quando o A parar de funcionar, tá bom? Então A, quando ela está queimada, ela vai funcionar aí como um circuito aberto. Então B também vai apagar. Acho que ficou claro, né? Então se A e B vão apagar, a corrente não vai mais ter nada para fazer lá em cima, né? Porque ela não vai passar por aqui se está apagada. Não é isso? Ela não vai acender essas lâmpadas. Então, isso quer dizer que quando ela chegar aqui, nesse nó, não vai ser mais um nó, né? Agora vai ficar só esse circuito aqui. Vai passar por C, vai vir... Isso lá D já estava desde o início já curto-circuitada, né? Não é porque A parou de funcionar que ela vai voltar a funcionar. Esse fio continua aqui. Então, veio e fechou. Então, o circuito passou a ser esse aqui, ó. Tá bom? Somente com C. Então, vamos analisar agora as alternativas. E tem as lâmpadas B e D apagam-se e C permanece acesa com o mesmo brilho. Pessoal, olha só. C vai permanecer com o mesmo brilho, a gente vai falar sobre isso. Mas as lâmpadas B e D apagam-se. D está em curto, tá? Em nenhum momento ela acendeu. Então, só B que vai apagar, tá? Então, essa daqui poderia causar uma dúvida. Olha só o item B. Item B. A lâmpada B apaga-se. Beleza. Porque A queimou. C permanece acesa com o mesmo brilho. Sim, pessoal, ela permanece acesa com o mesmo brilho. A lâmpada C continua acesa com o mesmo brilho, pois está ligada direto nos terminais, né? Lembra que eu falei aqui da parte da corrente elétrica, tá? Então, a lâmpada B
apaga, se a C vai permanecer acesa com o mesmo brilho, D vai permanecer apagada. Tá, pessoal? O seguinte, lembra a corrente aqui que se dividia quando isso aqui estava funcionando? Ia X para cima e Y para baixo. Pessoal, quando essa parte de cima aqui parar de funcionar, quando A queimar e B apagar, a corrente não vai se concentrar toda em C e aumentar o brilho, não, tá? Se passava Y aqui, vai continuar passando Y, tá? De corrente. Então, o brilho vai ser o mesmo, tá? Cuidado para não confundir isso. Apesar que vamos ver olha as outras alternativas. A lâmpada B apaga-se, certo? A C permanece acesa com maior brilho. Vamos botar que isso aqui fosse uma dúvida para vocês. E D permanece acesa com o mesmo brilho. D não vai permanecer acesa. A lâmpada B apaga-se. C permanece acesa com o mesmo brilho e D permanece acesa. A D já era crucial, já no início da questão a gente já via que ela estava em curto. As lâmpadas C e D permanecem acesas. Então aqui ó, já estava errado. O máximo que você poderia ter uma dúvida é entre A e B, né? Mas aí aqui no caso você se atentando que D estava em curto, você já mataria que a resposta aqui é a letra B. Então, questão de análise de circuito, de lâmpadas, cai demais no Enem, tá? Não deixem de estudar, tá? Então é isso mesmo, a lâmpada B vai apagar quando A queimar porque ela está conectada em série, a lâmpada C vai continuar acesa e com o mesmo brilho porque ela está ligada diretamente nos terminais, e D vai permanecer apagada desde o início, ela já estava em curto, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 131. A questão diz assim: um multímetro pode atuar como voltímetro, leitura em volts, ou como amperímetro, leitura em ampere, dependendo da função selecionada. A forma de conectar o multímetro ao circuito depende da grandeza física a ser medida. Uma lâmpada de lanterna, a lâmpada aqui, de resistência elétrica igual a 40 ohms, brilha quando conectada a 4 pilhas em série, cada uma com 1,5 volts de tensão elétrica. O multímetro 2 indica o valor 5,62, multímetro 2, conforme a figura. E o multímetro 1 está conectado, porém está desligado. Ao se ligar o multímetro 1, a grandeza física, que ele vai medir, né? E o seu valor correspondente, indicados na tela, são respectivamente... Pessoal, uma questão clássica. Cai demais em eletrodinâmica. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que verificar é isso aqui que ele está falando, a forma de conectar. Tá? O que é a forma de conectar? Se está conectado em série ou se está conectado em paralelo com o dispositivo. Tá vendo aqui que tem a lâmpada está aqui? Essa lâmpada possui uma resistência, certo? Resistência. Tampei a lâmpada toda, mas é uma resistência elétrica ele está representando, tá? E o que acontece? Temos um fio conectado aqui e o outro fio conectado aqui. Então essa conexão aqui é uma conexão em paralelo, ok? Uma conexão em paralelo. Isso aqui é uma característica de se ligar um voltímetro. É isso que vocês têm que lembrar, pessoal. O voltímetro é sempre ligado em paralelo, Laís? Sempre, tá? Quando você quer medir a voltagem de algo, a gente sempre tem que ligar o multímetro ou o voltímetro em paralelo, ok? Paralelo. Isso cai demais, neném. E o que está acontecendo com o multímetro 1? O multímetro 1 está conectado em série com o circuito. Olha só a corrente circulando aqui, ó. Aqui não é a corrente? Vamos colocar que a corrente esteja nesse sentido, anti-horário. Olha só a corrente passando aqui, ó, em série com o circuito, tá vendo? Ele está conectado a esse fio e conectado a esse fio, tá vendo? Diretamente, não está em paralelo como aqui, ó. Está paralelo ao circuito, tá vendo? Então ele está em série. O multímetro 1, ele está em série, ele está funcionando como um amperímetro. O que é um amperímetro mede? Corrente elétrica, tá? Então, corrente elétrica. O que um voltímetro mede? Voltagem, tensão elétrica, ok? Era isso aqui, o mistério da questão. Então, a primeira pergunta aqui. Então, a gente já sabe que esse 5,62 que aparece aqui é a medida em volts, certo? Então, eu tenho que o meu U
a minha tensão elétrica do meu voltímetro, 5,62 volts, né? Isso nós já sabemos. Qual é o valor da resistência elétrica da lâmpada? 40 ohms, certo? Aí ele pergunta aqui, o que o multímetro 1 vai medir? Já sabemos que é corrente elétrica, então a D e a E está eliminada. E ele quer saber qual o valor dessa corrente. Então, pessoal, lembra que eu falei nas questões anteriores? Primeira lei de Ohm é uma das leis que mais caem aqui na prova do Enem. U igual a R vezes I. Tensão igual a resistência vezes corrente. Pessoal, não deixem de estudar essa equação, vai cair demais. Cai sempre. Então, eu sei que U igual a R vezes I. Pessoal, lá no meu e-book de equações tem todas as equações relacionadas à eletrodinâmica no nível médio. Tá? Mas é claro que aqui eu estou sempre postando para vocês as equações que mais caem no Enem, ok? Então, U igual a R vezes I. Então, 5,62 igual a R vezes a corrente. Quem está multiplicando, passa dividindo. 5,62 dividido por 40, quando você fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 0,14 amperes. Resposta, letra A. Porque, olha só, aqui ó, tem um 0,14, mas está falando que a medida é de tensão. Então, essas aqui já poderiam ter sido eliminadas já logo no início, certo? Então, a gente ficaria com 3 alternativas para analisar. Então, a resposta ficou aqui a letra A, 0,14 amperes. E o multímetro 1 vai medir corrente elétrica. Tá, pessoal? Não esqueçam de estudar associação em série, associação em paralelo, tá? Os aparelhos mais utilizados para medidas elétricas, voltímetro e amperímetro, como ligá-los, já expliquei aqui mais ou menos, mas façam uma revisão mais profunda sobre isso, porque muito provavelmente vai cair na sua prova de vestibular. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 133. A questão diz assim: o feixe de um laser incidente obliquamente na lateral de uma janela de vidro, cujo índice de refração é maior do que o do ar e a atravessa. Uma representação esquemática dessa situação utiliza linhas pontilhadas para demonstrar a trajetória que o feixe teria caso não sofresse a refração, e linhas contínuas com setas para mostrar a trajetória realmente seguida pelo feixe. Qual representação esquemática apresenta a trajetória seguida pelo feixe de laser quando atravessa a janela de vidro? Bom, pessoal, olha só, aqui a gente tem que relembrar alguns conceitos, né? Principalmente aqui a lei de Snell, né? A lei de Snell diz que índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado, tá? A gente tem a refração quando a luz atravessa um meio, certo? Então, essa luz pode se aproximar ou se afastar da normal, e isso vai depender do índice de refração, se o meio é mais refringente ou o meio menos refringente, ok? Então, vamos avaliar aqui primeiramente o comportamento dos raios, tá? Então, o que acontece, pessoal? Geralmente, em lâminas de faces paralelas, né? Ela tá aqui é o ar, certo? Ar aqui, ar aqui. Ela está submetida no mesmo meio. Esse raio aqui que sai, tá? Ele é paralelo ao raio luminoso incidente. Então, se eu tenho o prolongamento do raio luminoso incidente, a gente vê já as situações aqui que está paralelo e quais que não está. Então, olha só aqui, ó. Eu vou fazer, depois eu vou apagar. Tá vendo? Paralelo ao raio incidente. Tá vendo? Paralelo, direitinho. Aqui, vou seguir com a linha. Cruzou. Tá vendo? Então, esse aqui eu já sei que não pode. Olha esse aqui. Eu nem preciso desenhar para ver que não vai dar, né? Não tá paralelo nunca. Esse aqui. Talvez, né? Tá paralelo. Esse aqui. Não, né? Não. Então, a gente já poderia eliminar algumas aqui com isso. Com essa. Essa. E essa aqui. Ok? Isso é uma forma da gente analisar assim de forma rápida, tá, pessoal? Mas a gente tem que analisar aqui em relação ao comportamento do raio, em relação à normal, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou colocar bem grandona essa opção aqui, já pra gente analisar ela, tá? Pode ser essa daqui. O que a gente tem que fazer numa situação, pessoal, que caia análise de raios na lei de Snell? Desenhar normal, primeira coisa. A normal, ela é sempre perpendicular à superfície, tá?
Então, eu vou desenhar normal aqui. Olha só, o raio incide, então aqui faz um ângulo de 90 graus, ó. Então aqui tá normal, a primeira normal. E depois, do vidro para o ar, a gente tem uma segunda normal. Tá vendo? Fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Aí você pode vir fazer ele pontilhado, tá? É porque aqui nesse programinha que eu uso, não tem a opção de linha pontilhada, mas você já pode fazer aí pontilhado, tá? Então essas aqui são as normais. É a melhor forma de a gente analisar, pessoal, questão de envolvendo raio, tá? A normal 1 é a normal 2. Sempre perpendicular à superfície. Então fez um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então o que acontece? O vidro, ele tem um índice de refração, o índice de refração do vidro, ele é maior que o índice de refração do ar, ou seja, ele é mais refringente que o ar. Então, essa refração do ar para o vidro, o raio ele vai se aproximar da normal, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo incidente aqui, o raio faz com a normal, então incidente. E o refratado, que é quando atravessa o meio, o raio refratado vai ser esse aqui, incidente e refratado. O refratado faz com a normal. Então, o que acontece, pessoal? Quando o índice de refração, o índice de refração do ar, ele é menor que o índice de refração do vidro. Então, como o vidro, que foi o segundo meio que o raio incidente atravessou, ele é maior que o índice de refração do ar, o raio refratado se aproxima da normal. E, ao contrário, ele se afasta. Então, por exemplo, esse raio aqui, ele vai passar, quando ele vai atravessar daqui para cá, esse aqui vai passar a ser o incidente. Esse aqui vai passar a ser o incidente, que está aqui, ó. Raio incidente. E aqui vai passar a ser o raio refratado. Ele vai se afastar da normal. Então, do ar para o vidro, ele vai se aproximar da normal. E do vidro para o ar, porque aí já vai ser de um índice de refração mais refringente para o menos refringente, ele vai se afastar da normal. Então, o segredo desse tipo de questão, pessoal, é desenhar normal, não tem jeito, e analisar os índices de refração, tá? Ele afirma aqui que o índice de refração do vidro é maior do que o do ar, tá? Então, como do ar para o vidro, ou seja, do menor para o maior, vai se aproximar da normal, e do maior para o menor vai se afastar da normal. Então aqui já deu para ver que a resposta é a letra A, mas vamos ver a situação da letra B. Incidiu, aí vai traçar a normal. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ele está afastando da normal, aqui é a normal. Olha o raio como ele desce, ele está afastando, tá? Já estaria errado já desde o início. Porque aqui, ó, ele não está aproximando da normal como deveria, tá? Então, essa daqui está bem clara. O raio se aproximando da normal e aqui o raio se afastando da normal. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.